Olá pessoal, sou Diana Tia Jesus Ribeiro, professora de língua portuguesa de vocês, e estou com um óculos com armação branca, uma blusa azul, meu cabelo é preto na altura do ombro, minha pele é parda e ao fundo uma parede branca. Demais feliz demais por estar com vocês em mais esse momento e mais essa oportunidade para aprendermos juntos e juntas. Nossa aula começa com a pergunta: o que é coesão? É a união entre palavras, frases, orações que essa união estabelece variadas relações de sentido entre si. Vou marcar aqui, ó. Estabelece, estipula, marca variadas relações de sentido entre si. Saímos de coesão e vamos para recurso coesivo. Recurso coesivo é mecanismo linguístico que articula informações do texto, relaciona o que veio antes com o que virá depois no texto. Então, o que é dito, ele fica no meio, né? O mecanismo, o articulador, ele fica no meio e estabelece uma relação entre o que vem antes e o que vem depois. Vamos direto ao texto? A cigarra e as formigas. A formiga boa. Houve uma jovem cigarra que tinha o costume de chiar ao pé de um formigueiro. Só parava quando cansadinha. E seu divertimento então era observar as formigas na eterna faina de abastecer as tulhas. Mas o bom tempo afinal passou e vieram as chuvas. Os animais todos, arrepiados, passavam o dia cochilando nas tocas. A pobre cigarra, sem abrigo, em seu galhinho seco e metida em grandes apuros, deliberou socorrer-se de alguém. Manquitolando, com uma asa a arrastar, lá se dirigiu para o formigueiro. Bateu, tique-tique-tique, apareceu uma formiga, friorenta, embrulhada num chalinho de paina. Que quer? Perguntou, examinando a triste mendiga, suja de lama e a tossir. Venho em busca de um agasalho. O mau tempo não cessa e eu... A formiga olhou-a de alto a baixo. E o que fez durante o bom tempo que não construiu sua casa? A pobre cigarra, toda tremendo, respondeu depois de um acesso de tosse. Eu cantava, bem sabe. Ah! Exclamou a formiga, recordando-se. Era você então quem cantava nessa árvore enquanto nós labutávamos para encher as tulhas? Isso mesmo, era eu. Pois bem, amiguinha, nunca poderemos esquecer as boas horas que sua cantoria nos proporcionou. Aquele chiado nos distraía e aliviava o trabalho. Dizíamos sempre, que felicidade ter como vizinha tão gentil cantora. Entre, amiga, que aqui terá cama e mesa durante todo o mau tempo. A cigarra entrou, sarou da tosse e voltou a ser a alegre cantora dos dias de sol. Bom, moral da história. Os artistas, poetas, pintores, músicos são as cigarras da humanidade. E eu diria também que nunca é tarde para ser bom, para ser compreensivo, para olhar o lado bom das coisas e das pessoas, né? Então, o outro poderia rotulá-la como preguiçosa por estar só cantando, mas é o dom dela. E nada impede ou impediu a formiga de abrigá-la no momento difícil. Vejamos a coesão no texto. O que você espera encontrar? Como encontrar? Não é? O que significa coesão no texto? A coesão aqui, estabelecendo a relação de temporalidade. A palavra-chave aqui é tempo. Vejamos um exemplo retirado da fábula. Só parava quando cansadinha, e seu divertimento então era observar as formigas na eterna faina de abastecer as tulhas. Faina, gente, quer dizer trabalho, atividade, tá? Tarefa, tá bom? O quando aqui estabelece relação de condição temporal.
a partir de um acontecimento. Então, ela só parava quando cansadinha. Qual era a condição para ela parar? No momento em que ela estava cansada. E aí eu trago para vocês outra maneira de dizer: só parava ao estar cansadinha. Então, toda produção textual, toda frase, toda oração, ela tem uma outra maneira de você dizer a mesma coisa, certo? Eu vou trazer para vocês os exemplos, sempre apresentando uma outra maneira. Outro exemplo de coesão estabelecendo a relação de temporalidade. A pobre cigarra, toda tremendo, respondeu depois de um acesso de tosse. Relação de tempo sequenciado. Então, ela só respondeu depois de cessar a tosse, de acabar a tosse, né? De parar de tossir. Só que você tem outra maneira de dizer. A pobre cigarra, toda tremendo, respondeu após um acesso de tosse. Não sei qual para você fica mais claro, mas eu estou mostrando aqui que existem duas maneiras de estabelecer essa relação de tempo sequenciado. Uma ação surge seguida da outra. Outra relação de tempo, estabelecendo a coesão, né, dentro do texto, mas agora com sentido de simultaneidade entre os fatos. Tempo simultâneo. Ao mesmo tempo que acontece uma coisa, acontece outra. Vejamos. Era você, então, que cantava nessa árvore enquanto nós labutávamos para encher as tulhas? Enquanto noção de simultaneidade de tempo. Olha só. Vou fazer um zigue-zaguezinho aqui para vocês. Enquanto ela cantava, as formigas labutavam. Sabe o que é labutar? Trabalhar. E aí eu trago para você uma outra maneira de dizer a mesma coisa. Era você, então, que cantava nessa árvore ao mesmo tempo em que nós labutávamos para encher as tulhas. Observaram? Agora, a relação de conclusão. Só parava quando cansadinha e seu divertimento, então, era observar as formigas na eterna faina de abastecer as tulhas. Bem, relação de conclusão encerra uma ideia, certo? Eu digo isso de outra maneira? Claro, só parava quando cansadinha e seu divertimento logo era observar as formigas na eterna faina de abastecer as tulhas. Lembrando, faina, tarefa, atividade, ok? Trabalho. Outro exemplo de coesão estabelecendo a relação de conclusão. Era você, então, quem cantava nessa árvore enquanto nós labutávamos para encher as tulhas? Esse então... então era você? Relação de conclusão também encerra uma ideia. Ela está fechando um pensamento. Mudança dentro da oração na posição do conectivo. Aí eu trago para você o seguinte. Esse então aqui eu trouxe para o começo da oração, ó. Esse então, ó, coloca aqui logo no começo. É outra maneira de escrever. Então, era você quem cantava nessa árvore. Logo, era você quem cantava nessa árvore? Certo? Que ela faz uma pergunta. Show? Entendido aí? Agora a coesão, estabelecendo a relação de adversidade ou oposição entre as orações. Houve uma jovem cigarra que tinha o costume de chiar ao pé de um formigueiro. Só parava quando cansadinha, e seu divertimento então era observar as formigas na eterna faina de abastecer as tulhas. Mas o bom tempo afinal passou e vieram as chuvas. Esse mais é um conectivo que estabelece relação de oposição com o parágrafo anterior, certo? Se opõe a isso aqui. Ela fala do momento de divertimento, aqui é uma composição de ideias, de ações da cigarra, enquanto o tempo está ótimo. Mas o bom tempo, afinal, passou. Então, aqui já introduz a oposição de ideias. Mudou o tempo? A cigarra agora vai precisar passar por situações de provação, né? Introduz, então, as situações de oposição entre as afirmações apresentadas. Você pode substituir por contudo. Contudo, o bom tempo passou e vieram as chuvas.
Também pode substituir por no entanto. No entanto, o bom tempo afinal passou e vieram as chuvas. Perceberam como você pode dizer a mesma coisa com 3 conectivos diferentes, mantendo a mesma relação, que é a de adversidade ou de oposição. Nesse caso, opondo um parágrafo a outro. Vamos agora para a relação de adição. Só parava quando cansadinha, e seu divertimento então era observar as formigas na eterna faina de abastecer as tulhas. Observe aqui o que eu vou apresentar para vocês. Esse e, ele conecta essa oração a essa, tá? O fato dela estar cansada, 2 fatos aqui. E o fato de ela se divertir observando as formigas trabalharem, tá? Outro exemplo, mas o bom tempo afinal passou e vieram as chuvas. Então, passar do tempo e a chegada da chuva. O passar do bom tempo e a chegada da chuva. Que quer agora? Perguntou, examinando a triste mendiga, suja de lama, e a tossir. Observe aqui, esse e conecta 2 fatos, 2 situações nas quais a formiga se encontrava suja e tossindo. Show aí? Espero que tenha ficado claríssimo. Vamos ao nosso resumo. Recapitulando. A conexão é apresentada pela coesão e pela coerência. Essa coesão, ela estabelece a relação de sentido de adição e de tempo e a relação de sentido de conclusão e de adversidade. Nosso desafio: lavadeiras de Mossoró. As lavadeiras de Mossoró, cada uma tem sua pedra no rio. Cada pedra é herança de família, passando de mãe a filha, de filha a neta, como vão passando as águas no tempo. As pedras têm um polimento que revela a ação de muitos dias e muitas lavadeiras. Servem de espelho às suas donas. E suas formas diferentes também correspondem, de certo modo, à figura física de quem as usa. Umas são arredondadas e cheias, aquelas magras e angulosas, e todas têm ar próprio que não se presta à confusão. A lavadeira e a pedra formam um ente especial, que se divide e se unifica ao sabor do trabalho. Se a mulher entoa uma canção, percebe-se que a pedra a acompanha em surdina. Outras vezes parece que o canto murmurante vem da pedra, e a lavadeira lhe dá volume e desenvolvimento. Na pobreza natural das lavadeiras, as pedras são uma fortuna, joias que elas não precisam levar para casa. Ninguém as rouba, nem elas, de tão fiéis, se deixariam seduzir por estranhos. O que queremos aqui? No texto Lavadeiras de Mossoró, quais são as relações de sentido estabelecidas pelos articuladores em negrito? Então, você tem como vão passando as águas no tempo. Qual é a ideia? Qual é o sentido? A relação de sentido entre esse trecho e o anterior. E suas formas diferentes também correspondem. Esse E aqui. Qual é a relação de sentido dele com o que é dito anteriormente? E esse si. Se a mulher entoa uma canção, percebe-se que a pedra a acompanha em surdina. Esse si aqui. Então, vejamos pelo texto, a partir do texto e com o texto, a relação de sentido dessas palavras, desses articuladores que conectam ideias. Gostaram da aula? Espero que sim. Ó, um beijo imenso para cada um de vocês.